Estimados irmãos e irmãs em Cristo, a nossa mensagem de hoje está baseada no texto do Evangelho de João, capítulo 6, versículos 51 a 69, onde destaco o versículo de número 68, que diz assim: Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Que Deus Espírito Santo nos ilumine neste momento que nós queremos meditar nas suas santas escrituras. Amém. A congregação pode se sentar. Para quem iremos? Diz o apóstolo Pedro. Cantamos antes, no hino aqui da mensagem de hoje: Onde irei a não ser a ti, Senhor? Vocês já pararam para refletir, para pensar como talvez seria a vida de vocês se vocês não fossem luteranos ou se vocês não fossem cristãos? No início desse culto, eu fiz uma breve pergunta, para ver se vocês... O que vocês imaginavam estar fazendo talvez nessa manhã de hoje, se não escolhessem ter vindo para a igreja? Talvez descansando em casa, talvez passeando, talvez até mesmo trabalhando ou fazendo qualquer outra coisa. Mas vocês já imaginaram se fosse assim, algo um pouco maior, se vocês não fossem cristãos, se vocês não acreditassem em Jesus, como seria a vida de vocês? O que vocês estariam fazendo? Como seria a vida? Talvez isso nunca passou pela cabeça de vocês. E talvez isso é muito bom, Como seria a nossa vida sem Deus? Nós cantamos antes, em todos os estribilhos, Triste, Senhor, sem ti o mundo é. Sem alegria, sem a fé, sem o amor, sozinho estou, sem força, sem vigor. Aonde irei a não ser a ti, Senhor? Eu digo assim, eu já, por algumas vezes, já pensei neste assunto. O que seria de mim se não fosse Deus? Se eu não tivesse a fé, se eu não tivesse o amor, se eu não tivesse a salvação, se eu crescesse em qualquer outra coisa? Hoje de manhã, possivelmente, estaria fazendo qualquer outra coisa, muitas vezes até mesmo sem graça. Mas eu escolhi servir a Deus. Assim como Josué diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês escolheram também estar aqui. Vocês também escolheram servir a Deus, servir o Senhor. O apóstolo Pedro, da mesma forma, disse para Jesus: Senhor, para quem nós iremos? Tu tens as palavras que dão vida eterna. Nós escolhemos te seguir porque você tens as palavras que dão a vida eterna. Muito possivelmente a maioria de vocês que estão aqui também escolheu servir a Jesus, servir a Deus. Talvez não ali no dia do batismo, porque aí vocês foram trazidos pelos seus pais. Muitas vezes, Não sei se a maioria, talvez todos. Mas no dia da sua confirmação, sim. Vocês confirmaram a fé, vocês falaram que queriam servir a este Deus, vocês fizeram um juramento. Se não foi no dia da confirmação ou no dia da profissão de fé, mas vocês fizeram. Vocês escolheram servir a Deus. E como eu disse, por isso vocês estão aqui nessa manhã de hoje. Porque vocês vieram até aqui para fortalecer a sua fé neste Deus a quem vocês escolheram servir. Porém, nem sempre é fácil servir a Deus, servir ao Senhor. No caso do nosso coração,
por causa da nossa natureza, e tem tantas outras coisas, muitas vezes, que o mundo proporciona e que às vezes a gente prefere fazer em vez de servir a Deus, servir ao Senhor. Mas antes de falarmos um pouquinho sobre isso, eu gostaria de entrar um pouquinho no texto de hoje, no texto do Evangelho de João, capítulo 6, no qual nós vemos que muitas pessoas que seguiam Jesus, muitos dos discípulos, estavam entre essa escolha, entre seguir a Jesus e então deixar Jesus, que foi o que aconteceu e nós vimos no relato. E nós temos que entender um pouquinho desse texto também para ver a importância disso. Nós vemos que Jesus estava falando sobre ele descer do céu, ser o pão que dá vida ao mundo, quem nele crer jamais teria fome, quem fosse até ele jamais teria sede. Ele dizendo que ele veio do céu para cumprir a vontade do Pai e trazer vida ao mundo. E aí no texto de hoje, nessa continuação desse evangelho, João capítulo 6, no versículo 51, Jesus já começa dizendo assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer desse pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Hoje, nós que estamos aqui, talvez quando a gente ouve esse texto e essas palavras de Jesus, como nós temos o Espírito de Deus dentro de nós conseguimos entender facilmente essas palavras de Jesus. Aonde a gente entende que buscar o alimento nele, buscar o alimento de Jesus, o pão, é buscar Jesus na sua palavra. Que assim Jesus nos sacia, nos alimenta, nos dá o necessário para nosso espírito. Porém, vocês tentem imaginar como estava a cabeça daquelas pessoas que estavam ouvindo esse discurso de Jesus. Talvez pela primeira vez. Era uma cabeça talvez mais racional. E por isso o texto diz que alguns dos judeus que estavam ali começaram a discutir entre si. Mas o que Jesus está dizendo? Será que ele está meio maluco? Como assim? Como pode ele nos dar a comer a sua própria carne? Eles estavam entendendo mais pelo lado físico da questão. E até mesmo hoje, se nós pegássemos esse discurso de Jesus e tirássemos ele da questão do contexto de igreja, de vida espiritual, e fôssemos aplicar ou colocar o discurso de Jesus, onde Jesus diz assim, que vocês têm que comer a minha própria carne e beber o meu próprio sangue, esse discurso de Jesus seria considerado um discurso de canibalismo, poderíamos dizer assim. E possivelmente era isso que os judeus estavam entendendo. Jesus está ficando maluco? Como assim comer a sua própria carne? E aí mais para baixo, Jesus diz no versículo 53, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Vejam, Jesus então falando sobre comer a sua própria carne e beber o seu próprio sangue. E aí aquelas pessoas então começaram a discutir e começaram a se interrogar, mas o que Jesus está querendo dizer? Como eu disse para vocês, nós com a nossa cabeça hoje, quando ouvimos esse discurso de Jesus, a gente já logo interpreta no sentido espiritual, porque nos foi dado o Espírito de Deus. E nós sabemos que devemos nos alimentar de Jesus para receber a vida, mas eles lá naquela época não estavam entendendo aquilo que Jesus queria dizer. E por isso, no versículo 60 diz assim, muitos dos seus discípulos
tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Ou seja, esse discurso de Jesus é difícil, é duro. Essa semana a gente iniciou as campanhas aí políticas, né? Vocês já imaginaram alguém que se candidata a vereador, né? Prefeito e tal, viesse assim com um discurso duro de ouvir? Será que ele conseguiria vamos dizer assim, conseguir votos, né, com um discurso duro? Não. Geralmente, né, quando um político ele quer se candidatar, ele vai trazer um discurso que as pessoas gostam de ouvir. Um discurso que cai bem nos seus ouvidos, não um discurso duro, assim como foi o discurso de Jesus. E assim, muitas vezes, também é com relação a Deus e a Jesus, o próprio Jesus e a sua palavra. Muitas vezes, né, as pessoas dizem ou falam que Jesus, né, sempre tem um discurso bonito, um discurso de fácil entendimento, um discurso de paz e de amor. Mas não é bem assim. Jesus muitas vezes teve que usar palavras duras com os seus seguidores, com os seus discípulos, trazendo a verdade da palavra de Deus. E por isso muitos dos seguidores de Jesus começaram então a abandonar Jesus. Que Jesus falasse aquilo que precisava ser dito, não aquilo que as pessoas gostavam de ouvir, como muitos hoje fazem, né, que só falam palavras para agradar outros, né, para conquistar pessoas, né, no caso dos políticos, para ganhar votos e coisas do tipo. Mas Jesus precisava falar a verdade. E por isso ele diz: vocês estão se escandalizando aqui com esse meu discurso? Vocês estão se escandalizando, diz ele. E aí ele diz: o meu espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. E aqui Jesus então está dizendo: sim, aquilo que eu estou falando para vocês é uma questão espiritual. Vocês estão interpretando pela carne o que é da natureza humana, da nossa natureza, né? Sempre buscar as coisas materiais, carnais, e muitas vezes as coisas espirituais ficam de lado. Como eu disse, né? Muitas vezes o nosso desejo é estar em casa, talvez dormindo, porque a carne precisa descansar, ou estar em algum lazer, viajando ou fazendo qualquer outra coisa. Mas precisamos deixar que o Espírito nos guie, porque as palavras de Jesus, as palavras que Ele nos diz são Espírito e são vida. E aí no versículo 66 diz que por causa disso, por causa desse discurso duro de Jesus, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. E aí então, Jesus se volta para os seus 12, né, os 12 discípulos ali, os 12 apóstolos, e pergunta: vocês também vão querer sair? Vão querer me abandonar? E aí então, vem a resposta de Pedro: para quem, Senhor? Para quem nós iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Tu tens as palavras que dão vida. Assim nós, como eu disse, também temos diversas vezes escolhas para fazer. Escolhas a quem iremos seguir. Escolhas do que iremos ter que fazer em nossa vida, em diversos momentos. Em todas as nossas escolhas, nós sempre temos que lembrar, né, quem está nos regendo, quem é que está nos guiando, quem está nos orientando, que é o próprio Deus. Para onde nós iremos? A resposta é simples. Para quem nós iremos?
Para onde nós iremos? Queremos sempre ir para o caminho que leva à vida, que leva à vida eterna. E este é o caminho de Jesus, e fora dele não há salvação. E por isso permanecemos, devemos continuar sendo fiéis a ele. Por mais que muitas vezes a nossa carne queira nos desviar de Deus, por mais que muitas vezes as coisas deste mundo são tentadoras, por mais que muitas vezes nós fraquejemos, como seres humanos que somos, não podemos nos desviar deste caminho. Porque senão nós estaríamos perdidos, como o apóstolo Pedro meio que constata. Olha, Senhor, né, se nós nos retirarmos daqui, para quem nós iremos? Nós estaríamos perdidos. Né? Mais ou menos como também entoamos antes, né? Triste, Senhor, sem ti o mundo é, sem alegria, sem fé, sem amor. Né? Sozinho estou, sem força, sem vigor. Onde irei a não ser a ti, Senhor? Assim deve ser a nossa vida. Aonde iremos? Aonde Cristo estiver. Sempre pensar, né, em Jesus, em todos os momentos da nossa vida. Nós vamos depois cantar alguns outros hinos que falam sobre isso. Né? Meu Jesus não deixarei. Né? Eu não quero deixar Jesus em nenhuma circunstância, pois só Ele é a minha vida. Eu quero estar, Jesus, contigo aonde fores te seguir, porque você é o meu fiel amigo e só a ti irei servir. Assim como Josué disse, eu e a minha casa servimos ao Senhor, essa deve ser a nossa decisão. Sempre. Para quem iremos, para onde iremos, aonde Jesus estiver. E aonde Jesus está? Eu pergunto para vocês hoje. Jesus está na sua palavra. Jesus está aqui nessa igreja. Jesus está na sua ceia, aonde Ele nos dá o seu corpo e sangue para nos dar o perdão e a vida eterna. Infelizmente, muitas pessoas escolheram não estar aqui nesta manhã, por diversos motivos. Infelizmente, muitas pessoas escolhem abandonar a igreja ou fazer qualquer outra coisa que seja melhor. E eu tenho pena. Eu tenho pena porque não tem nada mais precioso, não tem nada melhor no mundo do que estar na companhia de Deus, na companhia de Jesus, sempre. Como diz o salmista Davi, né? Quem dera eu pudesse estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Assim, quem dera a gente pudesse também assim sempre estar em comunhão com Jesus, ouvindo essa palavra, fortalecendo a nossa fé, seguindo os seus ensinamentos. Sempre que tivesse culto, a gente estivesse, eu vou na igreja hoje porque lá eu sei que Jesus vai estar. A gente também fazer isso diariamente através da oração, da leitura da Bíblia, das devoções, mas muitas vezes a gente prefere fazer tantas e tantas coisas que nos desviam do caminho certo, da rota certa. E termino, então, assim dizendo, vocês têm duas escolhas, né? Servir a outros deuses, né? Servir a outras coisas, outros senhores, ou servir a Jesus. E eu espero que a resposta seja só uma, como foi a de Josué, como foi a do povo que respondeu para Josué, e como é também a nossa resposta. Iremos terminar a mensagem de hoje. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Muito bem, querido irmão, já que você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça aqui embaixo de deixar um comentário dizendo aquilo que você achou desta mensagem. Também não se esqueça de deixar um joinha, se inscrever no canal e o mais importante, eu peço que você compartilhe essa mensagem se você gostou, para que a palavra de Deus chegue a cada vez mais lares, cada vez mais pessoas também venham conhecer o grande amor que Deus tem por cada um de nós. Tenham todos uma ótima semana.